Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, diretamente dos estúdios da TVC Panorama, nesta terça-feira chuvosa, tempo fechou, como diz lá no Oeste, né? O tempo fechou aqui na cidade, e é isso mesmo, gente. Hoje, Direito Trabalhista com a doutora Nicole Fontana, você pode participar também aqui do palpite da caixinha premiada. Estou esperando a sua participação. Pode até dar uma ligadinha rapidinho aqui para falar o seu palpite. Se preferir não falar, pode mandar a mensagem para a produção no 3360-1101. 3360-1101, falando quanto que você acha que tem aqui na caixinha premiada. Esse valor, esse dinheiro pode ser seu, tá certo? Tem mais perguntas aqui na nossa manhã de terça-feira com a participação do nosso telespectador na tela aqui do programa Hora do Povo, a Gabriela. Bom dia, Dilson. Eu fui dispensada e estou grávida, doutora. Soube que a empresa não pode fazer isso. É verdade, doutora? É verdade, Gabriela. No caso da dispensa da gestante, a gestante tem o direito à estabilidade. O que seria isso? Ela não pode ser dispensada, ela detém essa estabilidade até 5 meses após o parto. Então, nesse caso, como houve a dispensa, é importante buscar um advogado trabalhista de imediato. Esse advogado vai fazer um pedido de reintegração ao serviço. Né, o pedido inicial que é feito é de reintegração, para que você volte às atividades até que se afaste para o parto. Né? Ocorrendo isso, o contrato de trabalho permanece normalmente até o afastamento. E caso a empresa não realize isso, essa determinação judicial da reintegração, ela precisa indenizar esses meses de trabalho. Ou seja, se tu ficar afastada pelos 5 meses após o parto e anteriormente também, a empresa precisa indenizar esse período como se estivesse trabalhando. Ou seja, você que está em casa, está passando por uma situação trabalhista, você tem direito sim. Acompanhe a nossa programação, porque todos os dias tem advogados aqui orientando, passando orientações de como você deve proceder, seja na área trabalhista, como é o caso de hoje com a doutora Nicole, como também, né, direito consumidor, enfim, direito de família com a doutora Fernanda Assis na sexta-feira. Fique sempre ligado na nossa programação. Tem mais perguntas? Bom dia, Dilson. Eu fui mandado embora, doutora, e acho que não pagaram certo. O que a doutora me aconselha a fazer? Entendi. Adilson, hoje em dia, como as rescisões não ocorrem no sindicato, não é obrigatório que ocorra no sindicato ou no Ministério do Trabalho, geralmente a pessoa só vai na empresa e assina e recebe por conta. Às vezes existe essa dúvida, né, quanto ao pagamento, se o pagamento foi correto, se foi a menor. E havendo essa dúvida, né, em relação aos cálculos, é importante também buscar um advogado que vai refazer isso, vai calcular esses valores do contrato de trabalho e das verbas rescisórias. E havendo diferenças, isso pode ser buscado judicialmente. Muito bem, 10h55, tem mais pergunta na tela do programa A Hora do Povo. Anderson, obrigado pela companhia. Doutora, em caso de morte do trabalhador, como que deve ser feita a rescisão, doutora? Certo, ele não identificou se ele está pelo trabalhador ou pela empresa, né? Verdade. Mas, de qualquer forma, ocorrendo o falecimento de um trabalhador e a empresa não tendo conhecimento para quem ela deve pagar essas verbas, se existem dependentes, o correto é o pagamento para os dependentes perante o INSS, que geralmente vão ser os dependentes, seja cônjuge, seja filhos, e caso não haja dependentes habilitados perante o INSS e essa empresa não tenha contato, não saiba realmente para quem ela vai efetuar esses pagamentos, ela vai fazer uma ação de consignação em pagamento, que seria consignar esses pagamentos em juízo, ou seja, ela vai falar para o juiz: olha, juiz, eu não sei para quem eu preciso pagar, mas aqui está o pagamento, né? Isso é para a empresa se exonerar de qualquer tipo de multa, de vencimento do prazo para o pagamento. Então, dessa forma que a empresa vai proceder. Nesse caso, o juiz vai intimar a família, os dependentes, vai localizar as pessoas habilitadas para receber esses valores e vai ser liberado os valores das verbas através do processo. Perfeito, doutora. Tem mais perguntas? Chegou nesse momento. Bom dia, Dilson. Bom dia, doutora. Eu tenho um processo trabalhista, doutora, e eu posso ser testemunha do processo do meu colega? Desde que... Pode, Adilson, pode, sim. Só que o que o juiz pode considerar, por haverem interesses ali recíprocos, talvez, o juiz talvez
vai considerar essa testemunha como um informante, que não tem a mesma força probatória que a gente fala de uma testemunha. A testemunha, ela faz o juramento, né, assume o compromisso de falar a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Já o informante não é compromissado. Então, por isso que a testemunha tem mais força no processo. Tudo bem, 10h57, tem mais participação do nosso telespectador aqui no programa A Hora do Povo. Vamos lá, na tela para você acompanhar com a gente. Vamos lá, Anderson, obrigado pela sua participação. Doutora, essa aqui já foi, né? Em caso de morte, deixa eu ver aqui, que também eu tenho aqui no meu celular. Bom dia, Dilson, sou gerente em uma loja e acabo ficando muito além do meu horário, todos os dias. Falaram que eu não tenho direito a receber horas extras. É verdade isso, doutora? É verdade, sim. De fato, os cargos de gerência e gestão, eles não estão sujeitos ao controle de jornada. Por isso, não faria jus ao pagamento de horas extras. Mas aí haveria uma compensação, uma vez que ele deve receber a mais do que os demais colaboradores. Muito bem, é diferente. Então, o cargo de gerente, então, não se paga hora extra justamente porque o salário dele estima-se que já seja alto. Já é maior porque ele tem um poder de liderança, um cargo de gestão. Muito bem. Tem mais perguntas? Bom dia, Adilson. Bom dia, doutora Nicole. Se eu trabalho nos feriados, doutora, e não ganho folga no outro dia, como devo receber isso? Se não ocorre essa compensação, né, ou seja, trabalha no feriado e não há uma folga para compensar esse dia, o pagamento deve ser feito em dobro. Ah, é o dobro, doutora, daí então? O dobro do valor do dia, sim. Perfeito, perfeito. Tem mais uma pergunta, a última, né, desse quadro. Bom dia, doutora. O que eu faço, doutora, se o meu chefe pedir para assinar um documento com o qual eu não concordo? Olha, não deve assinar, né? Não, exatamente. Não deve assinar. E, se possível, tirar uma foto desse documento, para poder entender o que é, né? Mas, de fato, todo documento que a gente for assinar, é preciso que leia. A gente observa muito processos ocorrerem por conta disso, Adilson. Ou os trabalhadores, muitas vezes, assinarem recibos sem ler, assinarem documentos sem ler e lá na frente se prejudicar, porque é muito difícil a gente conseguir desconstituir uma prova documental, né? Um documento que está assinado. Presume-se que essa pessoa leu o documento, né? Então, para conseguir desconstituir um documento assinado, a gente tem que comprovar que houve uma coação, que houve, de repente, até uma ameaça, ou que justamente por essa relação de trabalho, né, o trabalhador ficar sujeito a precisar de valores, ele acaba assinando. Mas isso é bem mais complexo da gente comprovar. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta que deve ser a dúvida também, e muitos trabalhadores já devem ter passado por isso, né, no caso, sobre os assédios no trabalho, principalmente as mulheres, né, que são vítimas desse tipo de caso. O assédio no trabalho, doutora, comprovadamente ali, você pode requerer um pedido de dispensa, um acerto de contas, ou a empresa pode sofrer alguma penalidade? Como é que funciona, doutora, esse caso? Conseguindo comprovar esse assédio, seja o assédio sexual, seja o assédio moral, a diferença principal entre o assédio moral e o assédio sexual é que o assédio moral é uma conduta reiterada. Esse assédio moral também pode ser um assédio sexual, né? Se ele ocorrer de forma reiterada, repetida, por exemplo, xingamentos constantes, piadinhas constantes, né? Isso seria um exemplo de assédio moral. O assédio sexual o nome já fala, né, que atinge a intimidade, né, do trabalhador ou da trabalhadora. Sim, se esse trabalhador conseguir comprovar essas situações, de imediato deve buscar um advogado para entrar com um processo onde se busca a rescisão indireta, que é quando o empregador não está cumprindo com as condições do contrato de trabalho. Nesse caso, a gente nem precisa exemplificar muito, né? É algo muito flagrante, né? Essa falta de respeito, esse abuso que ocorre. E isso ficando comprovado no processo, o juiz vai extinguir o vínculo como se fosse uma dispensa sem justa causa.
Ou seja, o trabalhador vai ser obrigado a rescindir o contrato com a funcionária, além de sofrer uma penalidade também, né, doutor? Nesse caso, ficando realmente comprovado, com certeza ainda vai ser arbitrada uma indenização, né, por danos morais, em decorrência dessa situação, do vexame, do constrangimento, que é isso que caracteriza a situação para indenização por danos morais. Muito bem, 11 horas e 2 minutos, vamos finalizando essa parte de entrevista. Doutora Nicole Fontano, obrigado por ter vindo esclarecer muitas dúvidas aí sobre direito trabalhista para os nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima. Vamos para um breve e rápido intervalo comercial e já voltamos, porque a Polícia Militar de Santa Catarina recebeu dezenas de viaturas blindadas que já estão em operação, circulando em todos os batalhões do estado de Santa Catarina. Isso é muito bom. Já voltamos, é um instante só.